Olá pessoal, continuando a falar do livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Então ele vai falar sobre a ocorrência de textos manuscritos antigos, né? E ele vai citar o 7Q5, que é um manuscrito encontrado ali em Qumran, e segundo o José O'Callaghan, seria um fragmento de Marcos, tá? E que seria então antes de 70. Já seria escrito Marcos. E teria outros fragmentos ali do Novo Testamento também ali encontrados em Qumran. Só que são todos trechos muito pequenos e a maior parte dos autores ela duvida dessa interpretação. Tá? Então ele coloca esse argumento, mas ele chama atenção para isso. No entanto, muitos estudiosos continuam a duvidar dessa interpretação. Ou seja, o que nós temos hoje é que em Qumran não foi encontrado nenhum texto do Novo Testamento em Qumran. Tá? Nada, não foi encontrado nada ali em Qumran. Essas tentativas do 7Q5, elas não são aceitas. Agora, temos ali um manuscrito bastante curioso, que é o 4Q521. O 4Q521, ele é um texto bem interessante. Então, que é, quando eu já comentei em outro vídeo, né, que ele tem uma visão de Isaías 61 que coincide lá com o texto lá de Mateus, que fala que os mortos ressuscitam, como um dos sinais dos Messias. Isso está no 4Q521 e vai bater com o que está lá em Mateus. Tá? Então é possível que Mateus, quando foi escrito, ele usou uma referência que tinha a mesma referência usada em Qumran, tá? Que estava circulando na época. Então, guarda aí uma semelhança entre esses dois textos, né? Mas, novamente, em Qumran, você não tem nenhum texto ali do Novo Testamento. Com relação, diz o Seminar, ele faz umas críticas, né? O Boyd, ele vai fazer críticas, que ele diz assim, uma das facetas mais irritantes do Jesus Seminar, não apenas para os evangélicos, como também para os outros estudiosos, é que se você olha o livro deles, o The Five Gospels, 5 evangelhos, eles apresentam os fundamentos, as conclusões principais dos trabalhos dele, como se fossem assim corroboradas por todos os pesquisadores. Então, assim, e se você discordar disso, você é fundamentalista. Aí ele vai dizer o seguinte: a verdade é a seguinte, o Jesus Seminar representa um número extremamente reduzido de radicais das regiões mais remotas do espectro acadêmico que se colocam bem à esquerda do pensamento teológico sobre o Novo Testamento. Então essa é a perspectiva que ele coloca, ou seja, não reflete ali um consenso, é um grupo, tá? Basicamente eles descobriram o que queriam encontrar. Agora, há porém uma perspectiva de Jesus sobre a qual todos estão de acordo. Jesus tem de ser, acima de tudo, um Jesus naturalista. Em outras palavras, seja o que for que se diga a seu respeito, o fato é que ele era um homem como eu e você. Nesse ponto, todos concordam, né? Agora, a discordância vai ser que diz o Seminar não aceita nada de sobrenatural na história de Jesus. Então, milagres, ressurreição, tudo isso, profecia, o diz o Seminar, ele descarta sumariamente. Ele não aceita nenhum tipo de sobrenatural na história. E coisa que um apologista cristão já vai aceitar sem maiores problemas. Né? Então, as passagens sobrenaturais elas vão ser assimiladas. Então, temos aí uma divergência entre os dois grupos aí, né? Aí ele fala sobre isso, né? Ele vai comentar assim, o Boyd, né? Eles, diz o Seminar, agem com base no pressuposto de que tudo que aconteceu na história se deu em conformidade com suas experiências. Já que nunca viram o sobrenatural, concluem que jamais aconteceram milagres na história. Eles eliminam toda e qualquer possibilidade do sobrenatural logo de início. Então, por exemplo, se você tem uma história que fala de uma árvore que caiu, tá? Bom, talvez ela tenha caído por causa dos cupins.
será que foi um anjo lá que derrubou a árvore? Aí ele diz assim, bom, eu não chegaria a essa conclusão, a menos que houvesse provas convincentes o bastante para isso. Portanto, eu admito isso. O que não posso admitir é a tremenda presunção de que sabemos o suficiente sobre o universo para dizer que Deus, se é que há um Deus, nunca poderia interferir no nosso mundo de modo sobrenatural. É o tipo de premissa arrogante. Então, se cai uma árvore, ele considera como uma possibilidade, talvez tenha sido um anjo. Talvez, é possível que seja. Tá? Não vai descartar essa possibilidade. Aí é complicado, né? Aí você pega os relatos de sereia que a gente tinha na Idade Média. Ah, talvez tenha, talvez seja possível, né? Se você não vai descartar o sobrenatural, então assim, um historiador jamais vai trabalhar com o sobrenatural. Jamais. Ele vai... O sobrenatural, o máximo que ele vai chegar a dizer, não, é uma percepção. As pessoas tiveram uma percepção de que tinha alguma coisa sobrenatural ali. Mas não é que de fato tivesse. Esse é o ponto mais próximo que o historiador vai chegar. Ó, realmente teve esse evento e as pessoas tomaram isso como um anjo que derrubou a árvore. Tá? Mas foi anjo mesmo? Pô, ele não vai entrar nessa esfera. O historiador não vai entrar nessa seara. Tá? Então, existe um critério que é usado pelo Jesus Seminar, que é assim, tudo que Jesus tenha pronunciado que seria algo que um rabino ou alguém da igreja diria, então não foi Jesus que disse, foi alguém que colocou isso nas palavras na boca de Jesus. Tá? Então, ele critica esse critério, porque aí, quer dizer, tudo que Jesus falar que esteja de acordo com a igreja, não foi ele que falou, foi a igreja que colocou depois. Poxa, esse critério daí está complicado, né? Outro critério que é complicado, comprovação múltipla. Quer dizer, eu posso ter uma coisa que realmente aconteceu que está em um documento só, não está em múltiplos documentos. Quer dizer, porque não está em múltiplos documentos, eu vou rejeitar? São críticas à metodologia usada pelo Jesus Seminar. Com relação às semelhanças desse sobrenatural com outras histórias míticas, por exemplo, em Mitra, ou em outras histórias anteriores aos evangelhos, né? Ele vai seguir o seguinte argumento: olha, se você olhar no detalhe, por exemplo, o culto de Mitra, tem muito mais diferença do que semelhança. Semelhança sempre vai ter. Por exemplo, o ritual do batismo em água. Isso vai ter em várias culturas, né? Vai ter em várias. A questão é que é muito mais razoável que o cristianismo tenha sido influenciado pelo judaísmo do que por outra cultura mais distante, tá? Então as semelhanças que ocorrem são vistas como não há uma cópia literal disso, né? Outro problema que ele vê no Jesus Seminar, né, são as fontes, né? O Crossan, ele dá muita ênfase ao tal do Evangelho Secreto de Marcos, que é um evangelho que a gente não tem os originais e a autenticidade é altamente questionada. Tá? Essa cópia se perdeu, enfim. Aí ele diz assim, a maior parte dos estudiosos não dá o mínimo de crédito a esse Evangelho Secreto de Marcos. Tem uma passagem ali do Evangelho Secreto de Marcos, então que são passagens contestadas. Né? Um outro exemplo que ele vai trazer é do que ele chama de Evangelho da Cruz. O Crossan, ele inventou uma coisa chamada Evangelho da Cruz. Como tem o Evangelho que ele criou o que seria o Evangelho da Cruz, que seria o Evangelho que fala sobre os relatos da crucificação de Jesus de forma mais confiável. Então ele montou o que seria um Evangelho da Cruz. Né?
O problema é que a maioria dos estudiosos não lhe dá credibilidade por causa da grande quantidade de material estranhamente lendário. Nesse Evangelho da Cruz, por exemplo, ele agrega coisas que estão lá no Evangelho de Pedro, né, que é uma cruz falante, coisas do tipo. Então, é questionável. Outra questão também que é objeto de crítica, né, é que o Jesus Seminar concede um status alto demais ao Evangelho de Tomé. Tá? O Bruce Metzinger criticou asperamente essa postura, classificando como injustificada. E a gente já viu ali em outro vídeo, né, do Evangelho de Tomé, que tem um panteísmo, tem um gnosticismo ali em algumas passagens. Como Tomé é um evangelho de ditos, alguns ditos são mais antigos que outros, tá? Outros são claramente inseridos posteriormente, principalmente esses gnósticos. Mas então é assim, é complicado você tomar o evangelho de Tomé como uma referência do Jesus histórico. Isso é objeto de crítica aí que ele está fazendo, porque você não tem essa confiabilidade e principalmente o consenso dos especialistas com relação a esse Evangelho da Cruz, com relação a esse Evangelho secreto de Marcos, né? É isso. Muito obrigado, então.